Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 613. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Fabiana Lima. Oi, Rafa. Oi, pessoal. Cecília, Alan, tudo bem? Muito feliz aqui de voltar pro Cinemação, principalmente para falar sobre o filme. Eu não quero dar spoiler, mas já dando que eu gostei muito de assistir. Para mim é com certeza um dos melhores aí do último ano, desse ano, né? Na estreia, enfim. Muito bom, muito feliz de estar aqui contigo de novo. Que demais, né, Fabi? A gente vê o cinema brasileiro indo por caminhos, assim, inesperados, mas sempre de muita qualidade, né? Sim, eu acho que tá sendo uma primavera muito feliz aí nos últimos 2 anos, né? É verdade, é verdade. Eu acho que é isso mesmo. Temos aqui também Cecília Barroso. Oi, Rafa. Oi, Alan. Oi, Fabi. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Porque tava com muita saudade. E assim, a gente marcava e não dava certo. Marcava e não dava certo. E... Ai, que bom que agora eu voltei. Estou inteira. Ótimo estar aqui. E tô muito feliz de estar falando desse filme, que é um filme que eu adoro. É isso, assim, acho que a gente tá num grande momento do cinema brasileiro. Estamos aí colhendo frutos de incentivo e de produção mesmo, né? E que bom que a gente tá aqui falando mais uma vez de filme nacional, né? Você sabe que eu acho que você foi uma das maiores embaixadoras de Malu que eu acompanho, assim, porque eu vi você em podcast falando de Malu, no seu, né, canal lá do YouTube, junto com a Mariane, lá com o Chico, também falando de Malu e tal. Eu falei, caraca, a Cecília tá falando pra todo mundo, achei sensacional isso. Uhum. Eu gosto muito mesmo do filme e acho que é isso, desde a primeira vez que eu vi agora onde foi, acho que foi em Sundance, ou foi em Tribeca, acho que foi em Sundance. E assim, já foi um filme que me cativou muito logo de cara, porque acho que é um filme, mas depois a gente fala, né? Sim. Mas é isso, e mostra muito pra mim esse momento que a gente tá vivendo mesmo no cinema brasileiro, né? Pois é, não, isso é demais mesmo. E temos aqui também Alan Alves. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom, Rafa, tá aqui. Oi, Fabi, oi, Cecília, um prazer estar aqui de volta, sempre uma alegria enorme estar aqui. E falar sobre Malu, que eu também adoro, sou apaixonado, pois acho que o cinema brasileiro de fato tá numa boa época, uma boa safra. E eu acho que Malu é um filme muito latino-americano. Sei lá, por algum motivo isso me veio aqui. Acho que é um filme muito latino mesmo, assim, sabe? Bem a nossa cara, assim, um jeito muito específico de fazer cinema, bem brasileiro, obviamente, mas, enfim, vamos desenvolver esse argumento aí. Não sei se concordamos todos, mas acho que é um bom começo, assim, gosto muito mesmo, de verdade. Vamos lá. Eu pensei em fazer esse podcast, né, e a gente tá aqui reunido justamente para falar sobre esse que é um dos filmes mais aclamados do cinema brasileiro recente, assim. A gente vai falar sobre Malu, né, esse filme que é dirigido pelo Pedro Freire, né, e é uma obra que retrata de uma forma muito sensível, visceral também, a vida da sua própria mãe, né, a icônica atriz Malu Rocha, que faleceu em 2013 e que marcou a cena cultural brasileira. E aí o filme, ele tem um calor, assim, ele tem uma jornada emocionante, intensa ali, que eu acho que era isso que a gente estava precisando discutir mesmo, né? Porque ele explora os complexos e, por vezes, assim, tempestuosos conflitos, né? De 3 gerações de mulheres. A gente vai ver uma avó, uma mãe e uma filha, um complexo relacionamento ali, e as atuações são descritas aí por muita gente como atuações arrebatadoras, cheias de camadas e tal, inclusive rendendo prêmios aí de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante lá no Festival do Rio. E Malu não apenas conquistou, né, o público e a crítica em festivais renomados aí, como o Sundance, como a Cê já falou, o próprio Festival do Rio e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mas também ele provoca uma profunda reflexão sobre traumas familiares. Também vai falar sobre resiliência e justamente sobre a busca, né, por uma identidade em meio a dilemas cotidianos ali da vida brasileira. Então hoje, eu, a Fabi, a Cecília, o Alan, vamos bater esse papo aqui, né, sobre Malu, vamos falar como que o filme aborda essa complexidade das relações humanas, a influência, né, da ditadura militar na vida da protagonista também, e a dificuldade, né, de conviver com as contradições alheias aí, as próprias, né, por que não? E é lógico que se a gente vai falar sobre o filme, a gente vai dar spoiler. Então se você não viu o filme, vai lá no YouTube, tá
prontinho ali para locação, facinho de você assistir. É só você ir lá locar o filme, um preço super acessível assim. Dá para você ir lá assistir, voltar aqui, ouvir esse papo, que certamente vai ter muita coisa aqui pra gente discutir. É isso, vamos bater esse papo agora, no segundo ato desse podcast. Vai! Meu amor! Ai, meu amor! Que saudade! Te ver de novo! Que linda! Que linda! Você tá linda! Ah, você que tá. E tava muito frio lá? Tava frio. Frio, muito frio. Ai, meu amor, eu tinha que ter te pego lá no aeroporto, mas não dá, meu amor. Eu e ele no mesmo lugar, você sabe que não dá. Tá tudo bem. Aí eu quero te beijar. Vou te beijar. Chegava aos cinemas no dia 31 de outubro de 2024 o filme Malu. O filme estreou no Brasil com uma sessão limitada ali, né? E em 2025 o filme teve sua estreia na televisão pelo Canal Brasil no dia 12 de abril. Então foi um filme que ficou pouco tempo no cinema, mas um tempo depois acabou entrando aí no Canal Brasil e, enfim, tá disponível por lá também, mas no YouTube, né? Como eu falei na abertura desse podcast. Malu é dirigido e escrito pelo Pedro Freire, e antes de fazer Malu, ele já tinha trabalhado como assistente de direção e preparador de elenco, né, em filmes renomados aí de vários diretores brasileiros, como o Rui Guerra, o Cairim Ainuz, o Marcelo Gomes, e além disso ele também dirigiu aí uns curtas-metragens premiados, né, além de teatro e novelas. Entre os seus trabalhos de curta estão aí o Se Por Acaso e o Teu Sorriso, que são dois curtas que chamaram a atenção da crítica na época que saíram. Malu é efetivamente aí seu primeiro longa-metragem, né, de ficção inspirado na vida de sua mãe, Malu Rocha. O filme teve um orçamento considerado baixo, né, para os padrões aí do cinema nacional, mas o seu valor ele não foi exato, ele não foi divulgado aí publicamente. Em relação à arrecadação, Malu gerou uma receita aí de R$135 mil nos cinemas brasileiros, com um público acumulado de 7.374 pessoas. Isso são informações da Ancine. Tá? Então, para saber o impacto de Malu, que realmente acabou não tendo tanto engajamento nos cinemas nacionais. Malu é um drama, né, super intenso que acompanha a vida de Malu, uma atriz em declínio no auge dos seus 50 anos. Ela vive em uma casa precária na periferia do Rio de Janeiro e divide o espaço com a sua mãe, a conservadora e vulnerável Dona Lili. E essa relação entre Malu e Dona Lili é super conflituosa e tensa, né, entre as duas. Além disso, Malu também está presa em um caos existencial marcado por suas memórias, né, de um passado artístico glamouroso que a persegue. Entre os momentos de carinho e ressentimento e agressividade, a história revela as complexas relações familiares e os ciclos de violência emocional entre 3 gerações de mulheres. No meio disso tudo, Malu sonha em construir um teatro em seu telhado, buscando recomeçar e se afirmar artisticamente. Na direção de fotografia nós temos o Mauro Pinheiro Júnior, né, que trabalhou lá em Aquários, do Kleber Mendonça Filho, mas também trabalhou em O Som ao Redor, também do Kleber, e No Coração do Mundo, né, do Gabriel e do Maurílio Martins. Na montagem nós temos a Marília Moraes, que trabalhou também em Bacurau, O Som ao Redor e Aquários, então a Marília trabalhou muito de perto ali com o Kleber Mendonça Filho, e o figurino é da Rô Nascimento. É legal da gente falar do figurino porque o filme tem toda uma estética, direção de arte e o próprio figurino, né, que ressaltam muito e trazem muito da emoção dos personagens. A Rô Nascimento trabalhou em Carro Rei, do Renato Aragão, o Céu de Sueli, de 2006, né, dirigido pelo Cairim Ainuz, e Cinema, Aspirinas e Urubus, um filme aí do Marcelo Gomes. Já no elenco, nós temos a Yara de Novas, que vive a atriz Malu, temos a Juliana Carneiro da Cunha, que faz a Dona Lili, e a Carol Duarte como a Joana, a filha da Malu, né, neta da Dona Lili, que acaba aí sendo essa terceira personagem muito impactante na história da Malu.
Além das 3, a gente também pode destacar o Átila Bi como Tibira, né? Temos também a Marina Provenzano como a Clara, o Felipe Rayu como Rodrigo e o Márcio Vito, que faz o padre. Bom, para a gente começar essa discussão sobre Malu, eu acho que a gente pode partir do ponto que o filme é de partida, né? É uma homenagem corajosa, visceral aí, justamente do Pedro Freire à sua mãe, que se chamava Malu Rocha, né? Mas para além desse retrato, que é super íntimo e complexo, a obra mergulha nas tensões e afetos dessas 3 gerações de mulheres, né? A avó, que é a Dona Lili, a mãe, que é a Malu, e a filha, que é a Joana. Esses traumas, essas tensões ali, elas são atravessadas por traumas familiares ali, marcas desse Brasil pós-ditadura militar. Então eu queria começar justamente por aí, por esse cerne, assim, nessa espinha dorsal do filme, porque diante dessa potência narrativa e dessas performances arrebatadoras, principalmente ali da Yara Novaes, né, da Juliana Carneiro da Cunha e da Carol Duarte, assim, eu queria saber como vocês acreditam que Malu consegue nos fazer confrontar as nossas próprias contradições, né? E esses ciclos de amor e conflito e tal que nos ligam às nossas famílias, assim. Como que Malu consegue conectar tudo isso dentro da sua narrativa? Como é que vocês veem esse confronto emocional e familiar que Malu propõe, assim? Ai, complexo. Eu acho assim, existem 2 lados aí, né, dessa abordagem que você está sugerindo. Um é essa questão que eu acho que é muito brasileira, que é essa questão que traz a ditadura militar, né? E a gente tem esse recorte no tempo em que é impossível a gente pensar em existência sem pensar nesse atravessamento, não gosto dessa palavra, mas é isso, da ditadura militar, né? Porque não tem como você ter 3 gerações que não tenha a passagem da ditadura militar, assim, que não tenha uma influência da ditadura militar, né, assim. Vai ter esse momento de ditadura militar e vai ter uma influência da ditadura militar, assim. Existe um efeito de ditadura militar e, no caso, a gente está falando de uma atriz, né, a gente está falando de... Então, assim, obviamente existe uma reverberação desse momento, né, do Brasil, né, como esse exterior estava causando algum impacto ali, né? E aí isso vai bater em algumas pessoas de um jeito, em outras pessoas de outro, mas isso aconteceu ali, isso vai estar no Brasil de maneira geral. Agora, quando a gente vai para esse lado familiar, assim, que eu acho que é o que traz uma identificação maior, assim, para todas as pessoas e para as mulheres principalmente, a gente chega nessa questão da relação, né? E a relação de mãe e filha é uma relação que é muito particular, né? E aí você vê essa questão da identidade, é uma coisa de amor e ódio que é presente em todas as relações de mãe e filha, né? Assim, que é da identificação e da ruptura, que é assim, aquela mulher que você idealiza muito e é aquela mulher que você quer afastar completamente ao mesmo tempo, né? Você vê, quando você tem as 3 gerações, você tem na mãe a figura que você quer afastar e na avó você tem uma outra relação. E aí você tem a mãe com uma relação de... Como assim você trata a minha mãe desse jeito? Se ela tem essa mesma relação que a filha tem com ela, entende? Tem uma relação de dificuldade da mãe com a filha e da relação da filha com a própria mãe. Então, assim, é muito complexo essa trinca, né, assim, Sim. de relações. Como fazer essa coisa funcionar, né? Então, eu acho que esse jogo de intergeracional ali que se constrói no filme, claro que ali muito potente, porque a Malu é uma mulher que é mais complexa, que ela tem muitos problemas ali dentro dela, né, assim, ela é muito vigorosa, ela é muito grande, ela é muito intensa, ela é muito tudo. Então tem essa dificuldade já de relação mesmo, assim, né? De ser tanto, ela é uma mulher que é tanto. Isso vira uma grande bagunça, né? Assim, E tem essa questão da relação, que é sempre eterna. Qualquer mãe e filha vai ter isso, e qualquer neta e vó vai causar isso numa relação de mãe e filha também, sabe? Sim. É incrível. Eu adoro como ele
põe isso na tela e como as atrizes conseguem chegar nisso. Acho que por serem mulheres, né, e Sim. viverem isso. Agora tem esse ponto da Malu ser tanto, né, é engraçado, porque além de todo esse conflito geracional, de relação, mãe, filha e tudo mais, ainda tem essa questão dela ser tanto e dela ter sido colocada em tão pouco, assim. Então, como é que uma pessoa que tem uma coisa tão grande dentro dela consegue viver sendo restrita a uma realidade tão pequena ali, sabe? Ela não consegue extrapolar aquilo, ela tá presa dentro, é como se ela estivesse quase dentro de um cativeiro emocional ali. É muito maluco isso, né? Esse conflito interno também, né? Eu sinto que ela é essa pessoa realmente, que ela não cabe ali, né? Ela é muito mais do que aquilo, assim. Ela é muito mais do que o lugar onde ela está ali naquele momento e, de alguma forma, ela prefere estar ali do que estar em um lugar que ela não cabe também, né? Enfim, ela faz algumas escolhas ao longo da vida dela que levam ela àquele lugar também, de alguma forma, né? E isso, ao mesmo tempo que frustra ela, mas a gente consegue perceber em determinados momentos do filme que talvez ela, em algum momento, ela estava no lugar onde ela deveria estar. Eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas enfim, eu acho que ela é essa pessoa que é uma rebelde, assim, sabe? Por natureza, tem um coração, assim, de rebeldia, assim, de não se encaixar de fato naquilo que se espera, né? De uma mulher, de uma mãe, enfim. Eu acho que é essa questão, assim, das relações, eu acho muito interessante, porque o filme, ele foi feito muito com base no Pedro Freire, né? Caso diretor. Ele fez o filme com base na vida dele, base na mãe dele, na vida dele. E ele mudou. Eu tava no Festival Aruanda, né? E esse filme foi exibido no Festival Aruanda. E eu fui júri Abracine no Festival Aruanda e tava lá nessa roda no ano passado, final do ano passado. E foi um debate, assim, com ele e com a Carol Duarte, e que eu lembro muito nitidamente de... Enfim, esse debate foi ótimo, tem muitas coisas aqui que eu acho que eu posso trazer pra cá do que ele disse, mas uma das coisas, assim, que me chamou a atenção foi justamente que não era pra ser uma atriz, não era pra ser a Carol Duarte, né? Era pra ser ele, basicamente, né? Mas ele mudou isso pra também gerar um certo afastamento, sabe? Pra ele conseguir ainda se manter um pouco afastado nesse processo, assim, pra não ser diretamente sobre ele, né? Ele sobre ele, enfim. E ele basicamente misturou ele e a irmã dele no personagem da Carol Duarte, né? Legal. E ele pegou as duas características ali dos dois e fez essa mistureba e nasceu a personagem da Carol. E é muito interessante isso, porque de alguma forma, mesmo que isso não tenha sido a primeira intenção dele, digamos assim, mesmo que ele seja um roteirista, né, e um diretor, ele consegue, como a Cecília falou, acho que é intocável a fala dela nesse sentido, de que existe uma complexidade ali das relações entre mulheres, que é algo que sempre me pega em muitos filmes. Eu acho que toda filha deve ter essa relação. Eu tenho muito essa relação com filmes que mostram como é complicado, de certa forma é complicado e ao mesmo tempo incrível, né? Você ter uma relação próxima com a sua mãe, porque você vê aquilo ali como ver essa pessoa, né, essa mulher realmente como esse ideal de pessoa, de mulher que você quer seguir, ao mesmo tempo que você não quer cometer os mesmos erros que ela, e ela também não quer que você cometa os mesmos erros que ela cometeu. Então existe sempre uma relação de proximidade mesmo e de ruptura com aquilo que a mãe espera de você e você espera dela, né? Então essa relação ela vai ficando cada vez mais humana a partir do momento que você vai amadurecendo. Então você tem esses diferentes olhares, diferentes perspectivas nesse filme, que eu acho que engrandece ele enormemente, assim. Eu acho que a política ali, ela vem de uma forma que tá muito clara, né, no quanto que a ditadura e no quanto que aquele período que a Malu Rocha passou, a Malu, no caso, Malu Rocha, né, a Malu mãe do Pedro Freire, mas a Malu do filme também passou, conseguiu penetrar nela de uma forma que atravessou ela pra sempre, assim. Parece que ela nunca conseguiu se recuperar desse momento, né? E de uma certa forma, isso é o que a gente também ficou, né? Aqui no Brasil, assim, a gente foi atravessado por esse momento e a gente não conseguiu se recuperar. E a Malu, no caso, ela extravasa isso, né? De uma certa forma.
que a gente, enquanto nação, ainda tem dificuldade, assim, de botar pra fora. Mas a Malu, ela faz isso. Então, assim, eu acho que é um personagem muito complexo, extremamente, pra mim, extremamente bem escrito, e que ganhou vida pela Yara de Novaes, mesmo pela atriz, pela dimensão da atriz que ela é, assim. Eu acho a atuação dela sensacional. Eu lembro que no ano passado eu soltei a polêmica de que eu achava a atuação dela talvez melhor que a da Fernanda Torres. E ainda estou aqui. Porque são atuações extremamente diferentes. A da Fernanda Torres é extremamente contida, enquanto a da Yara de Novaes é extremamente, né, enfim, explosiva, extremamente visceral, assim. Formas de atuar bem diferentes, personagens bem diferentes, mas eu acho que ela teria, assim, eu sinto que deveria ter sido colocado num holofote gigantesco, sabe, nessa atuação que pra mim com certeza marcou o cinema brasileiro, se não o cinema brasileiro na história, mas o cinema brasileiro do ano passado, pelo menos pra mim, sabe? Então eu acho sensacional o fato, e eu acho que essa interação entre as atrizes, assim, eu sei também que teve ensaio, então elas conseguiram ali fazer alguns ensaios antes de filmar, e conseguiram perceber ali também, se eu não me engano, foi isso que eu vi também na roda, né? Que foi uma pergunta também que surgiu muito nessa roda do ano passado na Aruanda. Como é que elas conseguiram chegar nesse nível de intimidade? E eu acho que foi isso, assim, eu acho que elas conseguiram realmente atingir um nível ali de profundidade que é raro da gente ver hoje em dia. E eu acho interessante, e vale a pena até destacar isso, porque já foi, né, até divulgado que o filme utilizou muito da metodologia baseada em técnicas, né, de atuação Stanislavski, né, que é muito conhecida no meio e tudo mais, e esse lance do processo de ensaio e de filmagens que realmente, assim, teve todo um lance de vários ensaios intensos, onde as cenas foram exploradas, né, de uma forma super improvisada, sem que as atrizes decorassem o texto inicialmente, assim, para justamente permitir com que elas alcançassem um entendimento emocional mais profundo, né, antes de memorizar justamente a fala. Então, quando você fala sobre essa intimidade, assim, faz todo sentido realmente da gente perceber isso, porque depois que passa por esse treinamento, esse ensaio, logo depois a filmagem, né, a gente vê que as filmagens acabam sendo super eficientes, porque as atrizes já chegam entendendo muito bem, né, onde que tá o posicionamento emocional daquela personagem, tanto que depois o Pedro até comentou que 90% das cenas foram concluídas em apenas 2 takes, assim, então eles tiveram que refazer super pouco, né. Elas estavam muito bem preparadas, assim. Essa bromélia tá linda, hein? Sua avó tem o dedo verde. Essa bromélia já tinha dado como morta. Pouca água. Você sabia? A bromélia, pra ficar bonita, precisa sofrer. Tem esse diferencial, assim, do Pedro, porque ele fala muito do John Cassavetes, né, do diretor que eu amo. Eu tô descobrindo, assim, o universo Cassavetes nos últimos meses, e assim, é um diretor que, por ser ator, né, confiava muito nos seus atores, e o Pedro, ele pega muito isso também, ele confia demais nos atores, assim, ele faz, claro, que tem os ensaios, porque também o filme era de baixo orçamento, né, não tinha um orçamento gigantesco pra ficar explorando várias cenas, mas assim, foi muito, assim, parece que ele confia mesmo. A câmera, ela busca, né? A câmera, ela vai, é uma direção de atores, assim. A câmera, ela busca os melhores momentos ali da Yara de Novaes, né? Ela é muito corporal, assim. É um filme muito corporal mesmo, assim. Não só da Yara, mas de todo mundo, né? Alan, aí esse filme tem muitas bases psicológicas, hein, Alan? Você deve ter se deleitado, né, com esse filme. Não, com certeza, com certeza. E tem uma coisa interessante, né? O Pedro, ele é diretor, ele é preparador de elenco, né? Também. Então acho que essa coisa, né? Ele é a nossa Fátima Toledo brasileira. Não, tô brincando, mas ele é... Como ele trabalha com isso, né? Ele é professor de cinema, professor dessa parte, acho que na Universidade de Cuba, né? De cinema de Cuba, então ele dá aula lá. Então acho que ele tem essa coisa de preparar o elenco muito bem, até porque também ele sabe quem é a mãe dele, né? Quem melhor do que ele pra contar da própria mãe, né? Assim, nesse processo de preparação para Yara, por exemplo, né? E aí eu me lembrei, enquanto vocês estavam falando, que tem um texto que o Pedro escreveu para a revista Piauí, na edição de dezembro do ano passado, dezembro de 24, Toda Ficção é Memória, é o título do texto.
em que ele vai contar do processo de fazer o filme, assim. Ele conta o processo da produção do filme, ele conta também, e vai misturando, né, com a vida dele, da mãe, da relação dos dois, com a irmã, né, que ele tem também, de como foi chegar nisso tudo, assim, né, de como foi chegar em Malu, do tempo de tratamento do roteiro, 5 anos escrevendo filme, aquela coisa toda, né, então, assim, tem toda uma dinâmica muito interessante, o texto é ótimo, e a recomendação para quem quiser ler, escrito por ele mesmo. Então, eu fiquei pensando muito nisso tudo que os meninos falaram, dessa família que é muito influenciada pelo externo, em primeiro lugar, né? Assim, é uma família que é muito influenciada pelo que vem de fora. E aí, obviamente, a ditadura ali é um baque, né, para a vida da Malu, enfim, por razões óbvias e tudo mais. E aí, acho que a Malu vai montando, ou vai construindo, entre aspas, assim, um certo tipo de ressentimento de não poder, depois que acaba a ditadura e o país vive aquilo, sei lá, os anos 90, né? Enfim, Sarney, inflação, Collor, caralho e tal, e aí fica aquela coisa, tipo, exatamente o que vai ser das artes desse país, né? Que é a pergunta que a Malu vive fazendo pra Joana, né? Pra filha dela, tipo, o que é essa geração de vocês, né? Eu pensei que essa geração de vocês ia fazer alguma coisa, né? Mas parece que vocês não fazem nada, porque tá tudo parado, tá tudo uma merda, né? Então, o que vai ser? E aí tem um ponto curioso, porque a Malu, e aí isso é o próprio Pedro que conta no texto, não sou eu que estou dizendo, mas a Malu de fato sofre um surto psicótico. Em algum momento, acho que ele tinha 10 anos ou 12 anos, uma coisa assim, não me lembro exatamente, mas a Malu de fato ela delira, ela tem um delírio, obviamente um delírio, né, te tira da lógica neurótica da vida, né, que é essa lógica nossa aqui, né, pelo menos para psicanálise, né, que a gente estamos numa lógica neurótica, todo mundo organizadinho, fala um, espera o outro falar, quando briga também passa muito do limite, né? Essas coisinhas todas aqui. Chatíssima pra caramba, mas isso é neurose, legal, vida que sério, entendeu? Tá tudo bem. A Malu não, né? Ela vai pra um outro lugar, né? Ela vai pra uma lógica, talvez mesmo, difícil dizer, assim, né? Porque é uma pessoa que existiu, então vou tomar cuidado, mas assim, parece que é uma lógica psicótica da vida. Não totalmente psicótica, é uma lógica meio ali na beirada, né? Às vezes na neurose, às vezes na psicose, tem gente que transita nessas duas esferas do psiquismo, né? De organização psíquica. Então, e aí, por isso que fica tudo muito intenso. A relação com a filha é muito intensa, a relação com a própria mãe, obviamente, seria 1000 vezes mais intensa do que com a filha. Ela vai funcionando, e ela, de fato, funciona numa outra dinâmica, né? Num outro tempo de vida, num outro tempo de psiquismo, num outro tempo de reação, né? Você vê que a Malu pensa pouco antes de ver as coisas, né? Que é coisa que a gente faz demais, né? A gente pensa muito antes de dizer qualquer coisa. Uma lógica muito neurótica. A Malu não, ela não pensa, né? Ela reage, ela atua muito imediatamente. Acho que eu comecei a minha fala, né? Nesse sentido de é uma família que sofre muito com o que vem de fora, o que já mostra aí, né? Esse psiquismo, essa forma de lidar com um mundo meio frágil, né? Porque a gente tende a se proteger muito com o que vem de fora, né? A gente é muito narcísico nesse sentido, de se proteger do que vem de fora, então do externo. Então, ali aquela família não. Tá todo mundo reagindo a tudo a todo tempo, né? Assim, tanto é que é uma das primeiras cenas, que é ótima, assim, é aquela cena com o padre, né? Com o padre, né? Sim. Tipo, genial aquela cena, né? A Malu reage de um jeito bem grosseiro, pra dizer o mínimo, não sei, mas muito genial, lamento, eu amei. Sim. Mas desorganiza, entende? A Malu, ela é desorganizada, e ela desorganiza tudo que tá ao redor dela, que é essa coisa de ordem, ordenada, organizada, chatíssimo, é coisa nossa, né? Brega, assim, é brega. E assim, essa coisa é coisa nossa, bem neurótico de funcionar. A Malu não, ela desorganiza o mundo dela e o dos outros, né, assim, tanto é que a mãe reage de um jeito violentíssimo, né, a parte pra cima, e depois tem aquela cena que eu acho que talvez é uma das melhores cenas do filme, tem várias cenas muito boas, né, mas eu vou dar um salto lá na frente e volto, que é aquela cena que a Malu acusa a Joana, a filha, de estar transando com o pai, assim, né. Sim. Que nível de delírio é esse, né, mas é um delírio extremamente comum, inclusive, para situações como aquela, sabe? Dessa inveja / desejo, né, entre mãe e filha, dessa lógica meio incestuosa, que é muito comum também nas nossas famílias, todas as famílias, né, mas naquela família talvez muito mais. E tem aquela acusação
que não faz sentido, né? Não é verdadeira, claramente. Mas ela vai pra cima, né? Assim, como maneira de... Ela não tem esse limite, né? Tipo, até onde eu posso ir com essa pessoa que, por acaso, é filha minha. Né? Não, quem é essa figura que para ali na frente, né? Então, mais uma vez, eu reforço o ponto de ser uma família que é muito influenciada pelo externo. As redes de proteção daquelas 3 mulheres, psiquicamente falando, parece ser muito frágil. Então, tudo é muito demais. E aí, eu volto para a ideia da Yara Novaes, como Malu. Eu concordo com a Fabiana que talvez ela tenha sido no sentido de complexidade da atuação, e aí não são necessariamente uma comparação, acho que ela brilha um pouco mais do que a Fernanda, embora a Fernanda esteja muito ótima, obviamente, mas acho que ela brilha mais porque ela transita numa personagem que é muito difícil de fazer. Que aí eu acho que a comparação com o Cassavetes faz sentido, não tanto, mas acho que só nesse caso específico faz sentido, que é o que a Gena Rowlands faz em Uma Mulher Sob Influência. São personagens muito parecidos uma com a outra, né? Que eu coloquei isso, Alan. Antes da gente entrar, eu coloquei assim, temas que eu gostaria de falar, eu coloquei assim, Yara Novaes como Gena Rowlands brasileira nesse filme. Nossa, sim. Mas são personagens muito parecidas, né? Assim, são personagens que transitam nessas duas ordens. Uma ordem psicótica, outra ordem neurótica. Elas transitam nesses ambientes, elas desorganizam o status familiar, o status social onde elas estão ao redor, né? Então, tem uma coisa ali que é muito assustador para quem não tem esse contato com a psicose, né? Porque a psicose é muito assustadora mesmo nesse sentido. Ela desorganiza tudo, desorganiza o discurso, desorganiza a ordem, vai desorganizando, né? Meio assustador, assim, mas é brilhante. Porque cria-se, então, artistas fascinantes. Era o caso da própria Malu. Ela vivia de forma extremamente visceral a vida artística dela. Com uma mãe que fazia questão de podá-la o tempo inteiro, né? Então a mãe dela estava ali querendo... Curiosamente, né? A mãe dela que bota ordem, tenta botar ordem em tudo. E aí, baseada na religião, né? Que é lugar melhor do que a religião para botar ordem às coisas, né? Não tem. Que é a coisa mais careta, né? É a coisa mais careta. É careta, mas como se diz, né? Funciona, sabe? Assim, é um tipo de funciona. É careta, é brega, mas funciona. E aí essa mãe, e o conflito delas é tão intenso porque é uma mulher que desorganiza, Malu, e a mãe, a Lili, né? Que bota ordem na repressão, né? Assim, tanto é que ela tem aquela... Sabe que elas estão no jardim lá, mexendo na planta? Sim. Aí a Lili fala assim, a bromélia pra ficar bonita tem que sofrer. Sim, ou algo parecido com isso. Né? E aí eu fiquei pensando muito nessa dinâmica, sabe? Tipo, uma mãe que oprime e uma filha que não consegue responder à opressão da mãe, tem que responder com desordem, né? Se organizando pra desorganizar, né? Assim, então é uma coisa meio caótica, mas cheia de vida. Então uma coisa que não dá pra negar é que naquela família, nesse filme, obviamente, tem vida ali. Não sei se da melhor forma ou da pior forma, é um julgamento moral, mas tem vida ali, né? E eu acho que a Yara capta isso tão bem. Tão bem, é tão fascinante, não dá pra tirar o olho dela. Mas no tempo que ela tá em tela, não dá pra tirar o olho dela. Você fica procurando ela, né? Será que, onde é que ela tá, assim, né? O que ela tá fazendo? Ela é tanto, né? Ela é muito. Muito, E eu acho que tem uma coisa legal também aí, que você tá falando sobre o olhar, que eu acho especialmente especial a maneira como o Pedro resolve fazer essa filmagem, assim, porque é óbvio que ele já tem uma maturidade cinematográfica gigantesca, porque trabalhou com preparação de elenco e tudo mais e tal, mas ele opta, né, por fazer uma abordagem mais tradicional com a câmera, assim. Ele vai fazer uns planos mais simples, né, com pouco movimento ali, e mesmo assim ele faz uns planos maravilhosos, assim, é lindo. Por exemplo, tem uma cena em que a gente vê a Malu conversando com o Tibira e ele vai pegar o reflexo do espelho, que tá trincado, que tá quebrado. Então, assim, a câmera fica paradinha ali, o Tibira tá conversando com a Malu e eles estão ali e tal, e a câmera fica estática ali, entendeu? Ele não vai
trazer. E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente fala de uma personagem, de uma história que tem esse caos, né, e esse monte de coisa acontecendo emocionalmente, em movimento e tudo mais, se você ainda adiciona uma câmera super frenética, você coloca o espectador numa posição super megalomaníaca ansiosa ali, sabe? Porque você tem que tentar acompanhar o que está acontecendo na tela, tem que acompanhar as discussões que estão acontecendo, os sentimentos que estão aparecendo ali e tal. Então o que é melhor você fazer? É você ir para essa coisa muito mais sutil. Posiciona a câmera e deixa os atores irem lá e fazerem o papel deles da melhor maneira possível para você entender o nível de caos que está acontecendo. Eu acho que um bom exemplo desse é justamente a Nora, né, que tem essa questão de um caos também, e lá o Sean Baker faz exatamente a mesma coisa. Ele trabalha com uma câmera simples, assim, com poucos movimentos, sempre deixando a cena ir falando por si, assim. E isso é muito legal, porque daí você começa a observar, por exemplo, a casa, né? A casa, por si só, já é um símbolo de toda essa confusão emocional que toma conta de todos os personagens. Então, não à toa, a gente olha ali e vê que essa casa é uma bagunça, né? E que tem obras ali para se fazer e tal, porque é uma representação evidente, assim, desses desarranjos emocionais dos personagens. E a gente consegue justamente ver esse reflexo, né? Dessa relação conturbada ali. Então, muitas vezes, a própria iluminação ali, né, é baixo, assim, em ambientes internos, né, e aí quando a gente vai para ambientes externos, a gente tem planos mais abertos, iluminados e tal, justamente contrastando muito esses locais de conflito e de uma parte mais interna, mais íntima, assim. Então isso é muito legal de você ver, porque daí você consegue observar essas coisas, você vai sentindo essas coisas. E esse é um trabalho de direção de fotografia lá do Mauro Pinheiro Júnior, né, que fez esse trabalho. Mas é muito legal justamente da gente conseguir observar essas coisas. Vou me mudar para São Paulo. Vou te deixar aqui sozinha. Quero ver como é que você vai se virar sem mim. Bom, se pelo menos você encontrar um emprego em São Paulo. Você não é uma mulher bonita, minha filha. Difícil, né? Atriz que não é bonita. Não tem jeito. A gente falou aqui sobre a parte da ditadura e tudo mais, e aqui a gente vê que a Malu, ela enfrentou a ditadura militar nos palcos, né? Uhum. E o filme evidencia que esse período adoeceu a Malu, a personagem da Malu, né? Porque ela acabou se tornando justamente fruto político e social daquilo que aconteceu, dessa repressão, desse conservadorismo, da caretice que ela tanto fala ali e tal. Então, é muito complicado de você ver, para além disso que você estava falando, dessa relação mãe e filha, que o filme tanto coloca ali, além de tudo, você ainda tem um agente externo, de Estado, que reprime uma pessoa que é tão solar quanto ela e joga essa pessoa solar nesse ambiente sombrio e quase deixa essa pessoa encostada ali, quase sem vida mesmo, sabe? Então são vários conflitos que ela tem que lidar, e eu acho que a ditadura acaba somando a esse sentimento dela assim de impotência. Sim, né? Eu acho assim que a gente tem, principalmente nesse meio artístico, né? As pessoas que bateram de frente com a ditadura, elas ficaram marcadas, né? E as mulheres, talvez até mais, né? A gente tem vários exemplos de pessoas que entraram numa lista e que foram cada vez mais enterradas mesmo, assim, que não conseguiram aparecer mais, né? Assim, que a carreira foi mesmo enterrada, né? E eu sinto isso com a Malu, assim. E eu vejo que isso foi remoendo ela por dentro, né, assim. Claro, ela tem uma patologia, né, gente? A gente tem que levar isso em consideração também, né? Existiu uma patologia, isso levou a outras coisas também, né? Mas
Eu vejo isso, assim, e tem uma amargura que vem também desse não espaço, né, desse não conseguir fazer as coisas por conta da ditadura, né, desse ocaso, né, tipo, tiraram a oportunidade dela trabalhar mesmo, né, assim, você não pode construir sua arte, né, você não pode se expressar. Eu acho que o grande problema da ditadura e de qualquer ditadura é impedir as pessoas de se expressar, né? Exato. Você tem ali uma mulher que não pode se expressar e uma mulher que é tão intensa quanto Malu, né? Ela foi adoecendo, foi essa gigante, esse ser super iluminado, esse ser tão cheio de tudo, foi se carcomendo por dentro, né? Realmente é triste, né? A depressão foi murchando ela, assim. Sabe que a Cecília falou isso? Eu fiquei pensando numa coisa, assim, né? Ela, um outro paralelo, assim, que ela sofre essa repressão estatal, externa, e que vai desmontando, né? Então ela vai sendo desmontada, a Malu, e aí ela vai depois terminar, ou vai continuar a vida dela junto com a mãe, né? Que repete a repressão, né? Um outro tipo de repressão, né? De silenciamento também, porque a mãe dela fica podando ela o tempo inteiro, né? Assim, é meio maluco, né? O quanto a mãe da Lili é super silenciosa, mas ela vai tentando encontrar jeitinhos ali, né? Aí eu fico pensando nessa dupla repressão, sabe? Uma repressão do Estado pela ditadura, que impede de fazer várias coisas. E essa mãe que também não deixa ela seguir, né? Meio que de uma maneira, porque... E ela também não consegue se livrar da mãe, né? Até o grande caos lá, né? Que a Lili também não ajuda, né? Com o que ela acaba fazendo. Pô, ela tenta nem um pouco. Não ajuda, assim, né? Porque ela vai tentar matar o menino lá, o Tibira. Até aquele ponto, você vê que a Malu e a Lili, elas meio que... É um morde-a-sopra violento, obviamente, mas uma também não vive sem a outra, né? E eu fiquei... A Cecília falou isso, eu fiquei pensando nesse paralelo entre essa mãe. Exerce um tipo de, entre aspas, ditadura também interna, né? De afeto, uma ditadura de expressão, especialmente de expressão, né? Assim. Então, Alan, mas aí eu fico pensando, tipo assim, que relação de mãe não é assim, sabe? Então, é uma boa pergunta. É claro que não se chega ao extremo de Lili, né? Mas assim, que relação de mãe não tem isso? É bom que não chegue, né? Né, pelo amor de Deus, é isso. É aconselhado. Aquilo lá é o extremo. Por favor, mãe, filhos, não vamos chegar naquele ponto. Não cheguemos jamais a esse ponto. Mas que relação não é uma dinâmica de mãe, não é uma dinâmica de poder também, e de muitos exercícios velados de castração também, sabe? Eu vejo muito isso ali nessa dinâmica delas. E de dependência também. E dessa coisa de você tá ali não viver sem a outra, sabe? É muito doido, porque essa dinâmica eu acho ela muito próxima da realidade de qualquer pessoa ali, sabe? Aliás, eu acho que tem uma coisa belíssima, que é o seguinte: a gente falou aqui sobre como a Malu ela é intempestiva e como ela responde rápido, né, também a essas coisas, ela tá o tempo todo ali reagindo e tal, só que tem uma coisa que eu acho lindíssima no filme, que são justamente em alguns momentos em que a gente tem uns silêncios. Por exemplo, uma das cenas que eu acho mais impactantes é quando a dona Lili relata um abuso. Enquanto ela tá falando, há um silêncio completo. Assim, parece, inclusive, a câmera tá tão parada nela, e ela contando o que aconteceu, o abuso, que daí era a vez da irmã, que tal. E você fica prestando atenção naquela coisa, e parece até em um determinado momento que ela tá falando sozinha. E de repente a câmera corta e a Malu tá do lado, em silêncio, ouvindo a mãe relatar um abuso e a mãe se sentir desprestigiada por não ter sido abusada primeiro. Aquela cena é muito forte. Essa cena é muito forte pra mim também. Eu senti... Essa cena é horrorosa. Mas é uma pedrada de silêncio, né? Porque ela fala, ela grita, ela
sabe? Ela bota pra fora aquilo a raiva dela não é nem pelo abuso em si, mas o fato dela não ter sido escolhida, dela não se sentir bonita, do fato dela não ter sido colocada naquele lugar em que a irmã foi, né? Porque a irmã acabou virando a mulher da casa. E ela falava isso, que o fato dela não ser bonita, o fato dela não ter tido isso, tornou ela uma pessoa submissa, né, a irmã e tudo mais. Sem o controle, né? Sem o poder que ela tanto tenta controlar com a Malu. Eu acho que é isso que é mais interessante, assim, no filme, que ele tem esses momentos, enquanto vocês vão falando. Eu acho que vocês viram o filme mais recentemente do que eu, né? Mas, assim, enquanto o Rafa foi falando, e o Alan também, você também, Cecília, eu acho que, assim, o que mais me ficou comigo, além das atuações, é a forma como o próprio Rafa falou ainda há pouco em relação à maneira como o Pedro filma e tudo isso, né? Eu acho que ele consegue combinar eu acho que é um caráter áspero mesmo, assim, acho que eu diria isso. Das relações, das mágoas, das questões que cada uma, enfim, carrega consigo e desconta uma na outra e tal, com alguns pequenos momentos de sutileza, alguns pequenos momentos de um afeto ali, de algo, na verdade, que é bonito, né? Algo ordinário, mas que se torna bonito. Então, assim, eu acho que ele consegue combinar esses dois aspectos de uma maneira muito interessante, porque se o filme fosse o tempo inteiro esse caráter áspero, né? Essa crueza, essa coisa mais fria, assim mesmo não é nem fria, eu acho que é mais cruel mesmo e violenta do que cada uma tá guardando ali e tal entre si, eu acho que seria muito difícil de assistir. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que existe um afeto ali, ele resguarda isso, ele resguarda algum quê ali de vida mesmo, como o próprio Alan falou. Acho que tem muito isso nesse filme. E muito, eu acredito que agora, pensando também, voltando ao debate que eu falei, que eu tava, né, no Festival Aruanda, ele falou sobre essa questão de ter estudado em Cuba e de que um dos mentores dele foi o Abbas Kiarostami, né? Um dos professores dele foi o Abbas Kiarostami, que é um diretor que eu acho que, assim, pra mim, eu adoro o cinema do Kiarostami, eu acho muito bom. E eu acho que talvez tenha muito isso, assim, de conseguir capturar a beleza no dia a dia e até mesmo nas coisas que são tristes, né? Que são cruéis, que são tristes, que não são fáceis, mas é a vida. É basicamente a vida, assim. A vida, as relações, a maneira como a gente internaliza certas coisas, mas também a maneira como a gente expressa nossos sentimentos, e esses personagens e essas nuances, assim, estão muito presentes nesse filme também. Exato. E vocês sabem que vocês falaram do Cassavetes, né, mas é legal da gente lembrar que a Carol, né, a Carol Duarte, ela revelou que o Sonata de Outono, né, um filme do Bergman, foi uma das referências justamente para a construção da personagem dela. E eu acho isso legal porque o Sonata de Outono, ele é reconhecido, assim, né, por muitas pessoas como um dos maiores filmes que fala sobre esses problemas entre mães e filhas, né, assim. E lógico, né, ele é um filme que, pra quem não conhece, ele se concentra ali no reencontro, né, de uma pianista, que é a Charlotte, e as suas filhas, a Eva e a Helena, e aí vai trabalhando isso, trazendo todas essas mágoas passadas, a negligência, né, maternal e tal, e aí tem um desabafo ali da Eva também, né, em relação à mãe e tudo mais. Mas uma das coisas que eu acho interessante, para quem quiser em algum momento estudar um pouco isso e entender também, é porque o Bergman, né, ele acaba utilizando muito também dessa questão desse meio das sombras, né, e esses fachos de luz. Então, a gente tem uma das cenas mais icônicas de Malu, é justamente essa discussão entre a Malu e a Joana, né, onde elas estão brigando ali, e é uma cena esteticamente, assim, muito poderosa, porque a gente está vendo literalmente a casa desmanchando, né, e aí a gente tem uma briga entre mãe e filha que vão se aprofundando, assim, tipo, a fala começa a se aprofundar, assim, num íntimo da relação que a gente vai
se sentindo quase um intruso naquela discussão, sabe? Se a gente estivesse ali, eu acho que a maioria ia falar assim, eu acho que eu vou pegar ali um café e eu volto depois. Porque constrangidos, exatamente. E o Bergman, em Sonata de Outono, ele também faz isso, né? Ele tem cenas ali que ele utiliza muito esse contraste, né? Essas escolhas de iluminação para criar justamente esse ambiente sombrio e íntimo ao mesmo tempo. E eu acho essas escolhas muito boas, assim. Então, quando eu paro para pensar no filme, na parte técnica principalmente, eu falo assim, cara, o Pedro fez um trabalho primoroso, assim, porque ele fez o beabá do cinema, sabe? A gente vai olhar o que ele fez e a gente fala assim, cara, que você olha lá John Cassavetes, depois você vai olhar Bergman e tal, pra que mais que ele precisava, sabe? Assim, é um trabalho lindo e clássico também, né? É lindo, também é mais um cineasta que assim, o Bergman é mais um cineasta que eu acho que ele também consegue ver isso, essa complexidade e as relações, né, da vida, assim, encontrar a beleza. Eu acho que um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida foi Morangos Silvestres, assim. Até hoje eu penso nele de vez em quando. Verdade. Eu preciso terminar Sonata de Outono, nunca terminei, eu comecei a assistir e tal, mas era muito tarde no dia que eu comecei, eu até postei nos stories que eu tava vendo, e nunca consegui terminar, mas depois dessa, acho que vai ser meu filme da semana, Rafa. Eu só sabia sabia dessa inspiração, e aí você me lembrou agora que eu preciso muito ver esse. Exatamente, eu acho que tem, a gente, é legal da gente vendo essas referências, né, que o diretor vai trazendo ali pra gente por conta disso, assim. Vamos embora pra casa agora. Mãe. Vou ficar aqui não. Mãe. Não vou ficar. Espera aí. Mãe. Não vou ficar. Não suporto médico. Mãe. Não suporto médico. Eu tô indo embora agora. Mãe, olha pra mim. Eu parei toda a minha vida. Minha companhia me substituiu. Deixei tudo em São Paulo pra vir até aqui cuidar de você. Então segura a tua onda. Abaixa a porra do teu facho e vai falar com aquele médico. Tá claro? Garota arrogantezinha, igual a mãe. Uma dos personagens, é lógico que a gente vai se debruçar em Malu, vai se debruçar em Lili, vai se debruçar em Joana, né? Porque a gente tem essa tríade muito forte ali, né? Das personagens, mas eu acho que a gente tem o Tibira também, que acaba sendo um coadjuvante ali, né? É aquele amigo que mora no fundo da casa e tal, e ele acaba justamente servindo como um contraponto, assim, não julgador na história, né? E ele acaba sendo muito emblemático, principalmente quando a gente vai ver, quando a Malu já tá perdendo ali, né, a lucidez e tudo mais, que a Joana chega e tem um corte ali, que a gente percebe, né, que passou um tempo, né? E a Joana chega e fala assim, o Tibira já não mora aqui faz muito tempo, assim. E daí você fala, cara, aquela atitude da Lili meio que desmanchou mesmo, né, aquela casa, assim. Então ele acaba sendo um personagem importante também para a narrativa. Como é que vocês veem a construção assim do Tibira ali no meio, né? Como sendo esse elo que ele tem um certo positivismo, mas ele é quase que expurgado dessa família, né? Tibira, eu acho que ele é um tipo, ele me parece ser um observador neutro, entre aspas. Se é que dá pra ser um observador neutro naquela família ali, né? Mas acho que ele faz um papel de amigo. Acho que o Pedro fala isso, inclusive, no texto dele, pra Piauí. O Tibira é como se fosse a representação dos amigos da Malu, sabe? Todo o caos que era a Malu, né? Na relação muito íntima e intrínseca com ele, né? Com ele, Pedro, e a irmã Isadora e a própria mãe dela, né? Da Malu. E conheci uma outra parte da Malu. Conhecia pouquíssima relação interna das duas, assim, muito familiar. Então acho que, de fato, o Tibira faz um pouco desse olhar até meio neutro, assim, que não julga a Malu. Eu acho que o Tibira acolhe a Malu naquela solidão dela, na necessidade dela se expressar. E aí depois eu revi o filme ontem, né, pra poder gravar aqui. E aí eu fiquei pensando quantas vezes a Malu não deve ter contado pro Tibira aquela cena que ela conta que a mãe internou ela. Porque ela tinha tomado ácido e tal. Ela conta aquela cena 3 vezes no filme, aquela mesma cena de a mãe internando ela por causa do ácido, ela conta 3 vezes ao longo do filme. Uma com a mãe, pra mãe, depois com o Tibira, e depois acho que ela conta pras amigas da Joana lá. E aí me veio isso ontem vendo, tipo, quantas vezes ela não deve ter contado essa mesma cena pro Tibira.
E quantas vezes ele não escutou com o mesmo interesse do que a primeira vez, entendeu? Que ela contou. Então acho que me parece esse personagem que é amigo, que é um companheiro que não julga, sabe? Ele acolhe ela, ele tá lá pra escutar, porque é com ele que a Malu se expressa, né? Então acho que ele faz esse papel muito bonito ali de colocá-lo, assim, sabe? Então, o que eu enxergo no Tibira é essa pessoa que faz um contraponto para um caos permanente. Uma pessoa que consegue coexistir nesse ambiente sem estar tão contaminado dele, sabe? Assim, Sim. como se fosse a gente ali, nessa história. É isso, apesar dele estar o tempo todo ali, ele consegue não Ele não se mistura, né? É, ele não se mistura tudo, né? Igual elas são misturadas. É isso, ele não tem ele não tá contaminado, vamos falar assim, né? Boa. Ele não tem aquela ânsia, porque é isso, ele consegue enxergar, ele tem o distanciamento, Alan. Você que é psicólogo, ele consegue ter um distanciamento para enxergar todas as coisas que estão acontecendo ali sem ser tocado pela raiva, por todos os sentimentos que elas têm quando elas pensam uma na outra, quando elas falam uma com a outra, entendeu? E você não acha também, assim, vocês não acham que, por exemplo, ele também acaba sendo o cara que leva justamente a poesia, a leveza, a arte ali, porque a gente sabe que a Malu é atriz, a gente sabe que a Joana quer, né, ser atriz também, então a gente tá falando de uma família super artística, com uma visão super artística, só que a gente tem, obviamente, a Lili, que representa esse Brasil moralista, racista, misógino, né, que é mais conservadora, né, e tudo mais, então a gente tem essas figuras ali, essa tríade tá ali e a gente entende muito bem elas colocadas. Só que em momento algum a gente vê nelas justamente essa leveza da poesia, da arte e tudo mais. Elas falam da arte, né? Mas quem incorpora a arte é o Tibira, assim. Tipo, quem recita um verso ali, né? Faz a interpretação de um poema que ele próprio escreveu, é o Tibira, né? Então ele tem uma representação de leveza, ele é quase como uma coisa lírica, uma coisa tipo um sonho, né? Ele é quase justamente ele não foi afetado por aquilo, mas ele tem ainda essa pureza de tentar sem esse peso do fracasso ou do externo que massacrou tanto essas outras mulheres ali, né? Eu vejo a arte na Malu. Sim. E naquele começo, ali a interação dela com o local, eu vejo isso. Mas eu acho que é isso, o Tibiro não foi afetado. Não foi afetado. Eu concordo com isso. É aquela coisa, realmente, de que eu acho que ele precisava existir também, pra poder a gente também não ficar tão imerso. O alívio, né? Ele é o alívio da gente, assim. Ele é exatamente isso, Rafa. Eu acho, assim, que ele é essa parte lírica, de fato, assim. Mas eu também, assim como a Cecília, eu vejo também a arte na Malu, assim, principalmente, enfim, nos momentos ali, no momento que ela tá reunida com os outros amigos dela, assim, eu vejo muito isso nela. O amor dela pela arte, né, principalmente, assim. Mas eu acho que ele é isso, ele é um alívio, assim, que se fosse só a relação delas três o tempo inteiro, eu acho que a gente ia ficar um pouco assim, né, ia ser meio difícil da gente até assistir, porque tem muitas cenas que são realmente muito fortes, que são relatos muito pesados, né, e precisava ter esse personagem que trouxesse a gente ali pra um outro lado e equilibrasse as coisas, sabe, eu acho que ele é necessário em muitos sentidos, assim. Total. Uma outra coisa que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte: Ainda Estou Aqui, obviamente que tem, né, várias, não vou nem entrar na parte mercadológica e tudo mais do que está por trás de Ainda Estou Aqui também, e o que fez Ainda Estou Aqui ser o que ele é e tudo mais, mas eu queria pensar mais na parte de posicionamento do filme para cativar esse público externo, porque assim, uma das coisas que foi elogiada de Ainda Estou Aqui é que ele trata de um tema que é muito sensível
pro povo brasileiro, mas ele fala das coisas de uma forma muito universal, assim, né? Então, quando a gente fala de ditadura, quando a gente fala de repressão, do sumiço das pessoas e tal, a gente percebe, né, que é um tema em que as pessoas estão de olho. E no momento em que a gente está vivendo hoje, então as coisas meio que se conversam. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é justamente sobre essa questão da universalidade, justamente nessa particularidade, né, que Malu traz, porque é um filme muito pessoal, né, do Pedro e tudo mais, que vai também falar um pouco da ditadura, mas ele não se aprofunda, né, como Ainda Estou Aqui fez e tal. Mas eu queria saber se vocês acham que Malu, ele tem esse teor, ele possui um caráter universal, assim, no sentido de fazer o público internacional e nacional se identificar também com esses dilemas familiares, essas contradições humanas, assim. Vocês acham que ele consegue cativar para além do nosso povo, assim? Completamente. Como eu falei antes, eu acho que quando ele joga para essa questão da família, né, da relação familiar, da relação materna, da relação geracional entre mulheres, isso é muito assimilável, assim, por qualquer população, qualquer região. Isso é humano. E eu acho também que a questão da opressão, da ditadura, da repressão que se repete na constituição familiar, também é uma coisa que se identifica em outros, assim, também é passível de identificação, né? Uhum. Não à toa o filme estava lá concorrendo em Sundance, né? Exato. Eu só acho que tem uma coisa ali, acho que é muito identificável também mesmo, concordo com a Cecília. E tem algo meio que... Como a Malu acaba ficando na pindaíba, né? Vamos dizer assim, ela empobrece nesse sentido, ela fica numa situação financeiramente muito delicada. Eu acho que o Pedro consegue traduzir bem o resto da ditadura, sabe? O que ficou daquele negócio que a gente acabou de sair. E como é uma coisa que fede muito, né? Milico sempre fedeu, fica aquela carniça, sabe? Dentro da própria casa, assim. Então, eu acho que... são pessoas tentando conviver com esse resto. E, querendo ou não, quem nasceu nos anos 90 ali, ou alguma coisa, né, nos anos 90, que viveu um pouco disso, acho que você tem uma coisa que é meio uma certa esperança, porque, né, acabou a democracia e tal, mas tem um certo ranço ali ainda, né, tem uma coisa que ficou, que não caminha direito, tá capenga, né, a própria história prova isso, né, então essa coisa que não se reergue, né, sei lá, quanto tempo pro cinema nacional tomar um pouco de tino e se reerguer depois da ditadura, né, então assim, encontrar um lugarzinho, fora as outras coisas todas, né, assim, saúde, educação, enfim, todos essas outras direitos sociais, assim, que ficam restos, assim, né, e isso cai na família, não tem como. Né? Então acho que é por isso que é muito identificável, porque todo o resto, como se diz, um drama de nação, e aí por isso que eu acho que é onde entra a ideia latino-americana que eu falei lá no início, porque todo país latino-americano teve uma ditadura, pelo menos uma, né, para chamar de sua. Esse negócio fica ali, né, rondando, sei lá, os exemplos mais interessantes são a Argentina, que fez fez anistia, então as coisas lá estão contidas, o resto ninguém fez, assim, né, uma grande anistia. Então tem restores autoritários, né, tem restos, é o que eu falei, tem fede, entendeu? Milico fede. E fica essa coisa, né, ali no meio, no centro dessa família. Então acho que é muito latino-americano nesse sentido, porque fala de uma coisa muito próxima, nossa, como continente aqui, e se identifica com outros lugares pela relação maternal, familiar ali, filha e mãe. Mas acho que como pensando no contexto social, muito nessa coisa, é muito latino-americano esse filme. Por quê? Tem um jeito muito latino-americano de filmar, um jeito muito brasileiro, eu acho, e tem essa história que é nossa também, entendeu? Tipo, o resto autoritário da ditadura dentro de casa, da nossa casa, das nossas casas. Quem não tem alguém muito parecido com a Lili perto de casa, assim, dentro de casa ou muito perto de casa, sabe? Sempre tem alguém próximo disso da gente, sabe? Com essa mesma ideia, com esse mesmo discurso, com essa coisa do tempo de antes era melhor, existia mais respeito, não existia droga, existia segurança, sabe? Esse mesmo discurso moralista, chato pra dedéu, mas que
reverbera ainda dentro de casa. Acho que a gente fica repetindo isso, assim. Eu acho que é aí que os dois filmes, eles falam da ditadura, mas de uma maneira que é bem diferente, assim. Eu acho que o Malu, ele vai nesse sentido que o Alan acabou de falar, né? De ser algo muito mais interno, assim. Parece que é os resultados da ditadura, enfim, os resultados não, mas a reverberação de uma época autoritária dentro da família e dentro ali também do ressentimento que a Malu sentiu. Eu acho que a Malu, ela sente que, como ela não pode cobrar do Estado, né, pelo que ela lutou para que a democracia voltasse, né, a ser o imperativo nacional, a gente está falando sobre um momento ali em que ela fica se perguntando por que a filha dela não então repara aquilo que ela perdeu para conseguir, né, enfim, para conseguir falar sobre democracia ainda, o tanto que ela lutou. Então acho que ela tem esse ressentimento que ela realmente demonstra em relação à filha dela, porque ela não pode recorrer, eu acho, a mais ninguém, pela situação onde ela tá. E assim, são dois filmes realmente que são propostas diferentes, porque o Ainda Estou Aqui, ele já fala mais com uma marca, sim, da memória brasileira, da memória nacional, mas é muito mais voltada a maneira como o Walter Salles faz, pelo menos ao meu ver, é muito mais voltado para o externo, para as repercussões disso, né? Por mais que tenha essa reverberação na família, é óbvio, o filme é centrado na família, mas ele faz de uma forma de um drama muito clássico, né? Muito clássico, um drama de momento ali, de época muito clássico. Então eu acho que ele tem essa construção diferente. E o Malu, ele já vai para uma zona da intimidade mesmo. De realmente ser um cinema mais visceral e corporal, no sentido de, como eu falei antes, deixar os atores dominarem aquele momento, né? Aquela tela e as relações interpessoais e interfamiliares que constituem o Malu vão acabar claramente fazendo a gente pensar sobre a ditadura, mas é algo que tá ali pairando sobre o Malu, né? É algo que paira sobre o Malu, aquilo que se infiltra nele, mas não é exatamente o tema, né, do Malu. Então eu acho que tem essas duas formas de ver. Não existe uma melhor, não existe uma pior, assim, realmente não vejo isso. Mas eu acho que são formas bem diferentes da gente tratar o mesmo assunto e que no final acabam levando a um lugar comum, que é a família. Que é como que isso, né, destruiu famílias, enfim, como a ditadura, ela teve esse caráter nefasto, assim, muito, muito triste, que tá presente dentro do cinema brasileiro desde Cabra Marcado para Morrer, né, que é um dos meus filmes, assim, favoritos, né, da vida, e que mostra muito claramente, já naquele momento, na década de 80, como que a ditadura fez essas suas marcas horríveis dentro de famílias, desconstituindo famílias, destruindo famílias, né, desde sempre. Então, pode ser de uma maneira violenta e clara e muito objetiva, como foi o caso de Rubens Paiva, mas também pode ser uma maneira muito, assim, silenciosa, sombria e muito dolorosa também, como foi com a Malu, que não conseguiu se recuperar disso, que continua, né, enfim, trazendo as marcas daquilo com ela. E realmente, assim, é muito triste, porque é um momento da nossa história que, assim, a gente às vezes não consegue racionalizar mesmo, assim, quem viveu provavelmente não consegue, né, não consegue parar e pensar assim, nossa, realmente aconteceu, isso realmente estava acontecendo, eu vi pessoas passando por coisas horríveis, né, e amigos meus muitas vezes, né, como foi o caso da Malu, passando por coisas horríveis e ela sem poder fazer nada. Então é desesperador, e isso deixa uma marca muito profunda na pessoa e enfim, enquanto na mãe dela, aquilo dali poderia ser o mal necessário para ela, só ela viu ali o que ela passou, né, querendo ser livre em um estado que queria reprimir ela de todas as formas. Então são filmes realmente que são diferentes, mas eu acho que cada um traz consigo essa mensagem de que é nefasto de todos os jeitos, né? O tempo todo falando isso, a mesma coisa. Minha filha, eu nunca tive raiva de você. Nunca. Não era você. É que eu me sentia, eu acho, meio traída, sabe? Porque quando você apareceu na minha vida, eu pensei, nossa,
Vem aí uma geração que vai seguir o caminho que a gente começou, que vai abrir ainda mais as portas que a gente começou a abrir. A sua geração não é isso, Jujuca, não é. A sua geração tá preocupada em ganhar dinheiro, em emprego, em casar, em votar responsavelmente. Eu concordo com a Fabi nessa coisa de abordar a ditadura da mesma maneira. Eu só acho que, assim, não dá pra ficar comparando todos os filmes com Ainda Estou Aqui, né? Porque... É verdade. Porque Bom ponto. é o seguinte, a gente tem... Eu acho que os atores se entregam da mesma maneira. A gente tem uma construção incrível da Eunice Paiva com a Fernanda Torres. A gente tem a construção de um Rubens Paiva incrível do Selton Mello, que consegue construir uma ausência ali durante todo o resto do filme, quando ele não está, com aquela primeira parte que ele faz, que é incrível também, o trabalho do Selton no filme. E o filme tem uma grande coisa, que é conseguir fazer as pessoas conversarem de novo, uma coisa que não existia mais no país, né? Continua não existindo com muita gente, mas fez isso. Mas o que existe mesmo no Ainda Estou Aqui é que é um filme que tinha dinheiro, gente. Não é porque o Malu faz de um jeito X ou faz de um jeito Y, não é porque o outro filme faz de um jeito X ou de um jeito... Ainda Estou Aqui tinha dinheiro. Exato. E por isso ele é diferente, assim, teve tudo isso. Mas os dois são grandes filmes e, assim, atingiram seus objetivos. Eu acho que a gente tem que... Parabéns pra ele, mas vamos olhar pros outros também. Não dá pra comparar mais. Não pode. São objetivos diferentes mesmo, assim. Eu trouxe porque o que o Rafa provocou foi a partir dos dois, né? Então... Não tô nem falando de você, é porque todo mundo comparou. Todo mundo compara qualquer filme. A gente vai assistir, sei lá... Uma Turma do Barulho, se tivesse, né, no Brasil. Uma Turma do Barulho. Mas é porque Ainda Estou Aqui. Você fala, meu Deus, Arca de Noé. Mas Ainda Estou Aqui. Como assim Ainda Estou Aqui? Por isso até que eu falei que nem dá pra levar em consideração, porque, assim, Ainda Estou Aqui teve um orçamento gigantesco. Não tem como comparar realmente. Eu acho que tem uma outra coisa, que é o seguinte: eu tive uma vez um professor de roteiro e ele virou pra gente e falou assim: quando vocês quiserem escrever um primeiro filme, vocês poderiam focar numa história sua. Por quê? Porque você sabe os sentimentos daquelas pessoas, né? Você entende os sentimentos que estão ao redor daquela história, você sabe o quanto aquilo foi impactante, o quanto foi engraçado e tal. Então você pegar uma história muito próxima a você e aí você escrever, fica mais fácil para uma primeira história, quem tá querendo criar a sua primeira história. E para mim, Malu, ele teve muito essa representação, assim, sabe? Porque quando o filme terminou, eu olhei pra ele e falei, cara, é um filme muito íntimo do Pedro, assim, é muito íntimo. Os diálogos, as falas, a maneira como ele filmou tudo, assim, tipo, ele levou a gente pra dentro de um olhar, né, pra mãe dele e tal, que é uma coisa muito particular, assim. E por isso que eu acho tão legal, e eu não sabia desse lance da mudança da personagem, né, da Joana, que é meio que uma mescla dele com a irmã e tal, e eu achei isso sensacional, porque a gente tem, inclusive, aquela cena em que a Joana meio que chega pra mãe e fala, eu tô aqui com o nome de um psiquiatra, você vai nele, se você não for, acabou a nossa relação, não sei o que, tipo, ela chega num limite pra tentar dar um corte naquilo. E, obviamente, né, a Malu rejeita aquilo, porque a Malu tem também de um jeito muito elegante, né, assim, é importante dizer, né, ela rejeita de um jeito muito elegante, que eu ri muito naquela hora, vamos cortar, mas eu ri muito. Muito elegante. Enfia psiquiatra no seu cu. Pô, qualquer coisa mais elegante disso não existe. Exatamente. E eu acho isso legal porque, assim, quando a gente vê isso, porque a Malu, ela tem uma coisa também de ser muito autossuficiente, né? Ela gosta muito de falar dos planos dela, do que ela quer, do que ela precisa e tal. Então ela tem um olhar muito autocentrado também. Tanto também, né, que é na figura da Joana, que a Joana, em um determinado momento,
de novo com essa câmera bem estática assim e tal. A Joana tá sentada com ela e lê uma revista em francês, meio que falando, olha mãe, falaram de mim lá e tal, tem isso daqui. E a Malu meio que, que legal, e sai fora, assim, tipo, quero saber do seu sucesso. Eu tenho meu sucesso pra conquistar ainda, sabe? Eu preciso ir atrás disso que é meu e tal. Então, assim, eu acho isso muito legal porque é uma coisa muito íntima, sabe? A gente consegue sentir isso, assim. Eu acho que essa intimidade que o Pedro propõe pra gente, que a gente sente na Malu, é o que torna o filme tão especial, assim, né? Porque realmente você percebe que é uma história muito humana, assim, é uma história muito pé no chão. A figura da Dona Lili, por exemplo, é uma figura reacionária, racista e não sei o que e tal, mas tem os momentos que você olha e fala assim, meu, é a avó. Tipo, é a avó, vamos pegar ela no colo, sabe? Vamos cuidar dela. É a avó, ela tem uma série de problemas? Tem. Mas é a avózinha, gente. Quem não quer comer o bolo lá que ela ofereceu e tomar com o café e sentar com a sua avó e trocar uma ideia com ela? Porque é a avó. Né? Que a Juliana Carneiro da Cunha é incrível, né? Ela tem essa fragilidade e ao mesmo tempo, quando ela quer ser cruel, assim, ela é péssima. Péssima, é péssima. É muito Quando ela é cruel, ela é cruel mesmo, né? Assim, né? Ela é Sim. muito cruel. Extremamente. Mas ela também é muito querida. Pois é. Olha que coisa maravilhosa. Essa tridimensionalidade, né? Que a gente percebe que não tem como eu odiar essa avó também, sabe? Nenhuma delas, né? Não dá pra odiar nenhuma ali, né? Todos são ótimos, assim, né? Acho que o Pedro coloca uma coisa muito legal, né? Que é uma mãe que tem filha, inveja da filha, né? Sim. Que a Malu, naquela hora que ela lê a crítica, né? A Malu fica morte de inveja, né? Da Joana. Bom, mas vem cá. Não, qual mãe não tem, né? Também inveja da filha, eu sei disso. Alan, você sabe. Ninguém aqui melhor do que você sabe. Não, pois é, exatamente. Qual mãe não tem inveja da filha? Normal, do jogo, vida que segue, entendeu? Bora tocar. Normal, conta pra velho. gente aí, Alan, um caso que você pegou legal. Sacanagem. Ainda bem, né? Não, sacanagem. Agora veja, uma coisa que eu acho legal também da gente pensar é o seguinte, Malu, ele foi visto, né? Ele recebeu uma avaliação muito positiva da crítica especializada internacional, né? Justamente se destacou por essa sensibilidade do roteiro, das atuações, né, magistrais dessas 3 atrizes incríveis e tal. Então, para as pessoas só saberem, assim, é um filme que estreia em Sundance, né, lá em janeiro de 2024. Depois ele justamente é indicado ao melhor filme de Sundance, que já é uma validação super importante, assim. É um filme que, depois que sai de Sundance, né, ele é exibido em 5 continentes diferentes. Ele vai para a China, no cinema de Hong Kong, lá o Festival Internacional, vai para San Diego Latino Film Festival nos Estados Unidos, vai para o México, vai para a Croácia, né, e vai também para a Índia, também tem um festival lá em que ele é exibido. É um filme que no Festival Internacional de Cinema, por exemplo, do Cairo, o Pedro Freire ganha também um prêmio de melhor primeiro e segundo trabalho de um diretor ali. A Yara de Novaes ganha prêmio também, né, de melhor atriz na competição internacional lá no Festival do Cairo. A gente tem também no Festival da Índia, a Malu foi também agraciada aí com o prêmio de melhor filme. Então é um filme que ele chama a atenção do público porque ele tem esse diálogo muito universal, assim, né? Justamente em Sundance, a C pode falar muito melhor do que eu, mas tem relatos de que o público ficou muito emocionado, muito conectado com a narrativa ali quando assistiu. E aí, pra gente fechar esse papo sobre Malu, eu queria saber de vocês, assim, as perspectivas, assim, vocês gostariam de ver esse filme ganhando mais força em outros festivais e tal, ou vocês acham que esse é mais um daqueles filmes incríveis do cinema brasileiro e ele acaba sendo muito prestigiado, assim, mas é um filme que acaba ficando às vezes encostado, né, nesses catálogos? Como é que vocês veem assim o futuro de Malu?
Não, eu acho que esse é um filme que vai perdurar. Acho que não vai ficar encostado, não. Uhum. Por que ficaria encostado? Bom, não sei, né? Futuro é difícil a gente prever, mas eu acredito que não. É filme pra durar aí na vida, comentando. Ele, Oeste Outra Vez, Baby. Essa safra de filmes que a gente tá tendo, eu vejo o Malu com um destaque pra permanecer, assim, nos comentários. No que depender de mim, ele vai continuar sendo extremamente comentado, assim. Não, no que depender de mim também, nossa. Dos filmes realmente que eu vi, assim, eu ainda sou muito fã de Oeste, eu acho que Oeste é o meu favorito desses últimos tempos, assim, eu acho incrível esse filme. Talvez não tanto quanto Mato Seco em Chamas, talvez esteja ali no páreo, pra mim, dos dois, assim, brasileiros recentes que eu amo, mas é um filme, o Malu, com certeza foi o filme, assim, que eu fiquei, assim, jogando uns holofotes, assim, né, pelo menos do jeito como eu poderia fazer nas redes sociais. Eu coloquei no Instagram, eu coloquei no X, e eu ficava comentando de novo, eu ficava, gente, vai estrear tal dia. Falei também quando o filme foi exibido no Canal Brasil. Fiquei ali, né, fazendo o trabalho, assim, de ficar fomentando, exato, de formiguinha, né, que é um trabalho que a gente faz, assim, porque eu acho que não adianta. Eu sempre falo isso, né? Que eu vejo muitos filmes brasileiros muito maravilhosos em festivais. Esse foi um que eu vi na Mostra de São Paulo. Então, assim, eu fico vendo esses filmes e depois eu escrevo sobre eles e até o texto morre, porque o filme se torna mídia perdida, porque ele só vai pra festival e nunca mais aparece. E aí fica nisso, assim. Então, assim, não é legal eu não quero escrever sobre um filme pra que não gere nenhum tipo de discussão, sabe? Porque eu não tô fazendo isso pra jogar aí, pronto, acabou, assim. Eu acho que parte de mim, sim, claro, né? Você tem que externar, enfim, quem escreve externa alguma coisa e tal. Mas eu queria que isso gerasse uma discussão. Eu queria que isso fosse, né, se fosse levado pra frente, assim, porque críticas também têm esse papel, assim, de gerar essa discussão pra além do filme, pra além do cinema. E quando os filmes morrem, não é legal pra ninguém. Você deixar o filme ficar aí, pronto, acabou. E eu acho que esse é um filme que não merece, não deve morrer tão cedo, assim. Tanto não merece, como eu realmente acho que não vai morrer tão cedo. Eu acho que fez essa carreira internacional bastante longa e bastante próspera. E aqui no Brasil teve uma certa atenção, mas claro que estreou junto com outros filmes aí, não consegue. O problema do Brasil, calcanhar de Aquiles, né? A nossa distribuição é sempre complicada. Mas eu acho que o filme, chegando em plataformas digitais e, enfim, tendo a gente para comentar sobre ele, eu acho que o que tende a não morrer. É o que a gente espera. Sim. Concordo plenamente com a Fabi, e eu acho que o filme merecia ganhar um reconhecimento maior mesmo, assim. Quando eu assisti, me veio uma vontade maluca de escrever sobre ele, eu escrevi, está no Cinemação, minha crítica está lá. Eu acho que é isso que a Fabi falou, assim, acho que o nosso papel é empurrar o filme para mais gente, para mais público, provocar discussão. E eu tava conferindo essa informação agora, chequei a informação, que Malu está entre os filmes que podem representar o Brasil no Oscar no ano que vem, né? 2026. Numa lista de 16 filmes. Malu tá lá. Não vai acontecer. Não, obviamente não. A gente já sabe qual vai, né? Não, exatamente, assim. Mas a hora que você falou, Cecília, o que precisa, Rafael, o que precisa? Eu falei, brinquei aqui, dinheiro. Por que o filme não vai mais pra frente? Precisa de dinheiro, né? Assim, é literalmente dinheiro pra ir pra frente, pra ir mais à frente, né? Mas é isso, é fazer um festival com os filmes que estão concorrendo aí a vaga do Oscar. Canal Brasil fazer uma programação com os filmes. Aí, alô, Canal Brasil, fazer um programa especial com os filmes que estão concorrendo a uma vaga no Oscar. É isso, entendeu? Estratégia, né? A famosa estratégia, né? Pra poder... Marketing. Outro maravilhoso, Casa Branca, tá também concorrendo. Falamos de Baby aqui, Oeste, eu acho Casa Branca muito legal também. A Praia do Fim do Mundo, do Nossa, sim. Esse vai estrear agora no cinema, né? Vai, acho que agora. Eu vi ele tem um tempão num festival online na pandemia, assim. Eu vi no Guarnicê há muito tempo. Tem muito tempo também. Eu falei, caraca, eu nem sabia que esse filme não tinha ido pro cinema ainda. Acabei descobrindo agora. Eu tô louco pra ver também que tá nessa lista, que é o Retrato de um Certo Oriente,
que eu li o livro do Milton Raton, que eu adoro, e até agora não vi notícias desse filme. Cadê esse filme? Como ele está na lista, não sabemos desse filme. Tá? Então, onde que ele tá? Onde é que eu posso assistir? Em qual cinema? Em qual streaming? Em qual plataforma pra eu pagar? Né? Fica nessa coisa, né? Alguns filmes caem nesse limbo, assim. Sorte que Malu não caiu, né? Mas, e obviamente não vai pra frente no ano que vem. Malu, perto desse, está bem melhor. Exato. Exato. Não, exatamente. Malu conseguiu uma visibilidade muito grande, né? Assim, em vista desse, né? Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas, né, para vocês aí ouvintes, para vocês fazerem coisas diferentes aí. Lembrando que tudo que a gente falar aqui vai estar na descrição desse episódio, né, ou no post desse episódio. Basta vocês aí irem lá e clicar, né, em tudo que a gente está falando para vocês serem direcionados. Cê, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente essa semana? É tão inusitado. O que será? São 2 dicas. Boa. Então, a primeira é bizarro. Não é bizarro, é assim, é inesperado. É um anime. Nossa! Isso é inesperado mesmo. Pois é um anime, tá na Netflix. Mas assim, eu achei o máximo. É o Dan Dan Dan. Dan Dan Dan. Dan Da Dan. Dan Dan Dan. E é um anime incrível. Tipo assim, já da abertura você já fica hipnotizado. Fala assim, meu Deus. E é o seguinte, a história de 2 crianças, 2 adolescentes numa escola. O menino é aficionado com alienígenas e a menina é toda ocultista. E aí, ele logicamente não acredita em nada disso, e ela também não acredita em nada disso, e eles fazem um desafio, um pro outro, desafia um ao outro, e ele fala assim, então você vai num lugar onde teoricamente tem alienígenas, e ela fala pra ele, você vai nesse lugar onde tem fantasma. E eles vão, e obviamente vai ter alienígena e vai ter fantasma, e dá uma merda federal, e aí é isso. Eu não vou dar spoiler, mas é uma coisa tão absurda que acontece. Aí é aquela coisa da jornada de... Quem conhece anime sabe que tem uma fórmula que se repete sempre, né? Então, ele vai tentar chegar no objetivo dele, ela acompanha ele, se desenvolve essa relação entre os dois, né? Assim, em busca desse objetivo. Tem os personagens clássicos de anime. E é muito interessante essa jornada dos dois, assim. E o anime é muito incrível, é muito surreal. Eu adoro. E agora tá na 2ª temporada, na Netflix. Mas a primeira temporada é incrível. Tipo assim, desde a abertura. E uma coisa importantíssima. Tem que ser visto dublado. Sim. Porque a dublagem... Porque assim, anime a gente vê na língua original. Mas o Dan 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 tem que ser visto dublado, porque a dublagem é incrível. Anime vindo da Cecília, vou ter que ver. Não, fiquei curiosíssimo. Não, é incrível, é incrível. Boa. Bom, a minha segunda dica é um álbum de música que é do Samuel de Saboia, que se chama As Noites Estão Cada Dia Mais Claras. Que eu adoro também, tô ouvindo repetitivamente, assim. É ele e aquele Dominguinho. Não paro de ver esses 2 álbuns, mas eu vou indicar esse. O Dominguinho todo mundo tá ouvindo, então eu não quero. Muito popular. Vou indicar As Noites Estão Cada Dia Mais Claras. É incrível, então assim, acho que vou deixar para vocês descobrirem, mas faz uma mistura assim desse rock psicodélico, esse rock alternativo, assim, meio anos 70, traz muita coisa de hoje em dia e essa coisa do passado se mistura, assim, achei bem interessante. São essas as minhas dicas. Tcharam! Nossa, muito bom. Pô, total. Anotei tudo aqui, porque realmente
Eu quero explorar isso. Fiquei surpreso. Maravilha, tá aí as 2 dicas da C. Fabi, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí? Rafa, eu vou ter que me demitir do meu trabalho pra poder eu conseguir ter tempo de ver filme. Não tá dando. O meu trabalho tá atrapalhando a minha cinefilia. Nossa senhora. Minha menor condição, cara. Olha, hoje a gente tá em 18 de agosto. Eu vi, sem brincadeira alguma, 2 filmes. Nossa, bem-vindo ao mundo real. Nossa, eu vi Materialistas, que eu não gostei. E eu vi A Hora do Mal, mas eu não vou indicar A Hora do Mal, porque eu acho que todo mundo já tá sabendo aí. Então eu vou ali pro mês passado, tá? Sim. Pra ter alguma coisa pra indicar aqui nesse plano detalhe. Então, eu assisti falando sobre Cassavetes. Eu queria aproveitar, porque eu fiz um texto recentemente, um artigo, que eu tenho coluna de cinemação, né, que inclusive tá com texto sobre amores materialistas, então vejam lá. Mas também tem um outro site agora que eu tô escrevendo, que é o Peliplá, e lá eu fiz um texto também, só que sobre o John Cassavetes, né, um artigo sobre o cinema dele, sobre os filmes que eu vi até agora. E o que eu quero recomendar é um filme que vai ser um pouco difícil de encontrar, mas se você conhece aí os meios não tão oficiais, você vai conseguir encontrar, que se chama Os Amantes, na verdade Amantes, que é Love Streams em inglês, né? É o filme que, assim, eu amei, é o meu favorito até então do John Cassavetes. É um filme muito diferente, mas ele é diferente, com certeza, de Uma Mulher Sob Influência, né, que é o mais famoso dele. É um filme mais triste, eu diria, sabe? É um filme melancólico, bastante melancólico, e tem uma atmosfera que particularmente me agrada, assim, na forma como ele pensa o amor, assim, nesses 2 personagens, que inclusive é o John Cassavetes e a Gina Rowlands. Então, assim, eu acho que é um filme muito bonito mesmo, assim, fiquei apaixonada por esse filme e eu recomendo muito pra todo mundo. Não vou falar muito sobre o filme, até porque os filmes do John Cassavetes são meio assim, né, meio não tem como eu descrever 100% o que é aquela história, mas eu acho que quem assistiu principalmente outros filmes dele, como os principais, que é Uma Mulher Sob Influência e Noite de Estreia, provavelmente vai gostar desse filme também, dos Amantes. E uma outra dica, que ela é um pouco inusitada também, ela não é muito o que eu vou junto com a Cecília, que indicou um anime, mas não chegou ainda a minha vez de indicar anime. Tá. Mas assiste Dandadan, você vai ver do que eu tô falando. Eu fiquei assim com curiosidade, sabe? Porque eu não assisto muito anime, não, mas me falaram pra assistir aquele... Gente, eu abrindo completamente aqui o parênteses, mas Neon, não sei o que, Demon Hunters, vocês já viram esse aí? K-pop. Eu já ouvi. Minha sobrinha assistiu, depois eu fiquei sabendo que ele é legal também, assim, né? Tá todo mundo adorando esse, Tá todo mundo adorando. Acho que eu vou ver esse aí. Tá na minha lista do Netflix, né? Vamos ver se eu vou ter tempo pra assistir alguma coisa. Mas então, nisso de não ter tempo, praticamente, de fazer muita coisa, de assistir muito filme, eu tenho também ouvido alguns podcasts. E eu vim com uma dica inusitada de um podcast sobre música, na verdade, um podcast feito pelo G1 sobre a carreira da Marília Mendonça. Muito interessante. Assim, eu já tô quase terminando, tava saindo um episódio por semana, é muito, muito pouco, assim, acho que vão ser só 4 ou são 5 episódios, e é feito pela Carol Prado, que é crítica de música lá no G1, e ela vai buscar as razões pelas quais essa artista se tornou a maior artista brasileira dos últimos tempos aí, revolucionando a música sertaneja. É algo que, assim, não é muito minha praia, né, música sertaneja, mas eu gostava muito de ouvir a Marília e eu consegui entender um pouco mais sobre por que, talvez, que eu goste tanto, assim, da forma como ela escrevia, né, como ela compunha as músicas dela e como que ela conseguia também passar essa ideia do feminino dentro da música sertaneja, que foi algo que também sempre me afastou um pouco, né, eu não sou dali nem perto ali do centro-oeste e sudeste, então, assim, eu moro aqui no Nordeste o sertanejo não é tão forte assim, e acabei descobrindo um pouco mais, realmente, sobre ela e sobre a música, né, a música que ela fazia e a forma como esse mercado funciona. Então, é uma forma interessante, assim, de enxergar também o Brasil e as suas preferências, digamos assim, musicais, né? Eu achei bem, bem interessante, então fica a minha outra dica aqui, nada a ver com cinema,
mas é legal. Muito bom, tá aí então, ó, vou colocar inclusive o link do seu artigo, a experiência Cassavetes, viu, Fabi? Vou colocar lá pro pessoal ir ler também, que eu acho... Isso, é esse mesmo, Rafa. Alan, e você? Traz pra gente aí, o que você recomenda pra essa semana pros nossos ouvintes aí? Olha, Rafa, eu vim pensado dessa vez por esse momento, e eu pensei em indicar uma novela, posso? Por favor. Novela pode? Lógico. Comecei a ver, já acabou inclusive, mas chama Guerreiros do Sol, uma novela original lá do Globoplay, / Globoplay Novelas, né, o antigo canal Viva, que foi rebatizado para Globoplay Novelas. E é uma novela fascinante, assim, lamento, fantástica, lindo, belíssimo. É só 45 capítulos, começou em julho e acabou agora na primeira semana de agosto. Basicamente é a história do Lampião e da Maria Bonita, mas não necessariamente Lampião e Maria Bonita, é muito inspirada, mas é muito mais sobre a história do cangaço, com esses personagens e tal, numa cidade também fictícia, mas é basicamente a história do cangaço de um jeito muito, muito interessante, com personagens muito bem construídos, bem desenvolvidos, e o ponto legal da novela, os acontecimentos da vida cotidiana dos anos 20 e 30, dos 1920 e 1930, que é onde a novela é ambientada, influenciam na vida dos personagens. Então, os acontecimentos sociais do Brasil de 1920 e 1930, que tem algumas adaptações, obviamente, mas o que mais me chama a atenção é como os eventos sociais, as mudanças do país e daquela população influenciam na tomada de decisão de cada personagem da novela. Eles não são alheios ao mundo próprio, né? Como costuma ser algumas novelas. Na novela tem um mundo próprio e ela funciona, os personagens funcionam em torno daquele próprio mundo e não sofrem influência do mundo externo. Uhum. Nesse caso, os personagens sofrem influência pesada do que acontece na vida cotidiana, na vida social do país. Então tem o voto feminino, tem a dinâmica com a polícia, o Estado a Revolução de 30, do Getúlio, a velha República caindo. Então tem umas coisas muito interessantes, assim, que perpassam a novela, e é brilhante, puto elenco, assim, tipo, Tomás Aquino, Isadora Cruz, Alice Carvalho, o Irandir Santos, tá gigante, o homem tá brabo, viu? Gente, um gênio. Não, sinceramente, que performance, uma das melhores performances da carreira dele, falo isso com naturalidade. E a novela é violenta, é explícita, tem sexo, tem sangue, tem muito interessante, muito adulta. E parece uma novela finalmente da Globo, sabe? Na época da Globo, TV Globo, padrão de qualidade, TV Globo, assim. Uhum. Pô, muito bom, bom mesmo, assim, vale a pena. Tem gancho, é uma novela que tem ganchos. Ela é pequenininha, Alan? 45 capítulos. Olha, então 45. É série, né? Então, eu chamo de novela porque a Globo tá chamando novela, né? Eu não sei se isso é novela, se isso é minissérie, se é uma mini novela. Não faço ideia. É uma boa nomenclatura que a gente precisa pensar, inclusive, assim, tipo, essas novelas menores. O primeiro capítulo, mas como eu tô nessa loucura de ver muita coisa em pouco tempo pra ver, eu acabei não continuando, mas o primeiro capítulo é incrível. É fantástico. Incrível. O confronto ali na casa, nossa, muito eu vou assistir. Olha, pode assistir. Vale Alan, adorei o nome mini novela. Por mim tá adotado. Gostei de mini novela. Porque não sei, né? Assim, não é uma série, porque uma série também é muitos capítulos de uma temporada. Não vai ter mais temporada. Não é uma novela porque não tem 170, 180, 200 capítulos. Mini novela. É o quê? Mini novela? Minissérie não cabe. Minissérie não cabe também. Então é o quê? Mini novela, foi o que eu pensei. Enfim. Novela foi bom. Foi bom, também achei. E a segunda dica vou indicar uma minissérie única, também da Globo. Desculpa, eu tô muito Globo desse momento, mas realmente é muito boa. Que eu vi quando eu era adolescente, que foi Capitu. Daquela de 5 episódios. Eu já tava na época que saiu Capitu, eu tava com uns 15 anos, mais ou menos, 14 anos, mais ou menos. E eu, tava na escola, foi, sei lá, essencial, né, pra ver. E foi muito divertido. E aí, sei lá, a Globo não tinha disponibilizado isso, não sei porquê, e chegou esses meses atrás, deve ter uns 2 meses que chegou Capitu no Globoplay. E aí eu fui rever Capitu, de 2008, lindo, é brilhante, é bonito,
é fantástico. Vale a pena. São 5 capítulos só, pequenos, curtinho, bom de ver, um ritmo perfeito. E Capitu é uma excelente história, né? Como sempre. Bentinho Machadão, exatamente. Grande Machado, assim. Bentinho completamente lelé da cabeça, é isso que ele era. O problema não era Capitu, e sim Bentinho, que era um doente. Posso dar outra dica, Rafa? Essa é rápida e é um livro. Sim, por favor. Que a gente tá falando de cinema nacional e tudo mais. Recentemente morreu o Jean-Claude Bernardet, grande crítico, historiador do cinema brasileiro, enfim, professor universitário também. E aí eu recentemente já comprei o livro dele, Cinema Brasileiro, Propostas para uma História. Maravilhoso. E eu enfim, tô lendo, nunca tinha lido, tinha notícias do livro, e estou lendo, e é fascinante o quanto às vezes parece que ainda estamos nos anos 80, quando debate a indústria cinematográfica brasileira, né? É muito bom. Ele basicamente ele conta a história da indústria do cinema brasileiro até os anos 80, que é quando ele publica o livro, que é o livro de 79. Ele não faz nenhum adendo, assim, tem só alguma coisa, mas eu acho que até 2008, que são 2 adendos pequenos, assim. Então tem algumas coisas que de fato mudaram depois, né, na política audiovisual brasileira, mas é excelente. Excelente. Você não consegue parar de ler. É uma investigação histórica sobre o cinema brasileiro, a indústria do cinema brasileiro. O vínculo com o Estado, a Embrafilme, caralho. É ótimo, recomendo a todos, já que a gente falou de cinema nacional, falou da falta de dinheiro, enfim, todo esse problema da distribuição, os filmes não chegam onde tem que chegar, do jeito que tinha que chegar. E parece que eu tô lendo como se fosse agora. Assim, são textos de 1970, mas é como se eu estivesse em 2025, curiosamente. Enfim, fica essa crítica social foda e eu encerro por aqui. Maravilha. Vou colocar aqui pra eu ler também, muito bom. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu vou também numa série documental que muita gente já tá vendo, né? E que tá no Prime, é uma série documental brasileira que é A Mulher da Casa Abandonada, né? Um documentário aí que surgiu através de um podcast comandado, escrito, produzido, narrado pelo Chico Felitti, e aí o podcast fez tanto sucesso que o Prime foi lá e falou, bom, vamos fazer uma série documental, né? E agora ele reconta essa história com imagens, com novos depoimentos, com um pouco mais de profundidade em algumas coisas, menos profundidade em outras coisas, né? Mas enfim, é uma série que está no Prime de 48 minutos, 50 minutos por aí, e vai contar a história de uma casa fica em Higienópolis, é uma casa no meio de vários prédios milionários lá, e o Chico ficou interessado por essa casa porque parecia realmente uma casa completamente abandonada. A casa parecia que estava caindo aos pedaços e parecia que tinha sido largada ali realmente em meio àqueles prédios. E a pergunta que o Chico se fez foi, mas se não tem ninguém, por que ainda não demoliram essa casa, levantaram outro prédio no lugar, né, e tudo mais? Eis que em algum momento ele descobre que tem uma mulher morando lá dentro e ele resolve criar um podcast chamado A Mulher da Casa Abandonada para contar a história dessa mulher que ali mora. E aí, conforme ele vai contando a história, e ele tem, né, uma dificuldade justamente de chegar nas pessoas, falar com as pessoas ali, contar quem que é essa mulher, porque é uma mulher muito reclusa, não sai de casa e tudo mais, ele vai descobrindo uma história bem horripilante por trás dessa mulher que vive nessa casa, e aí ele vai escavando ali, tentando entender mais, e passa inclusive por uma história de trabalho análogo à escravidão nos Estados Unidos, que essa mulher estava envolvida, né, um tratamento super violento com uma outra mulher em que essa mulher foi acusada nos Estados Unidos e tal. E aí ele vai descrevendo todos os acontecimentos ali. A série agora do Prime vai mostrar essas imagens, né? Quem são essas pessoas que estão envolvidas nessa história. Eu acho que é legal fazer essa recomendação porque, enfim, é uma série que parte justamente do meu meio, né? Que é os podcasts. Então, eu acho legal para as pessoas verem também o poder do podcast em contar uma boa história e como ele pode se desdobrar
em outras histórias, né? Então vai lá assistir A Mulher da Casa Abandonada, que tá no Prime, é uma série documental, né? Então a gente vai ver lá o Chico Felitti falando, né? Contando um pouco dessa história, e vale a pena para você que gosta aí de um true crime assim, bem contado, né? Vale a pena você ir assistir essa série. Gente, é isso. Chegando aqui então no final desse podcast Cinemação 613, batemos esse papo sensacional sobre Malu, esse filme brasileiro aí que tocou nossos corações. Eu acho que aqui tá claro, né, pelos convidados, por mim também, que foi um filme que realmente deixou a gente muito feliz em assistir, em conhecer essa história. E eu tenho que agradecer demais aqui meus convidados. Cê, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Cinemação. Agora que você voltou com tudo, espero que a gente possa gravar mais aí durante o ano, e deixa aí meios de contato, Cê, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Claro, eu quero voltar muitas vezes pra gente pagar o tempo perdido e recuperar o tempo perdido. E eu tô nos Cenas de Cinema, né? Meu Porto Seguro, meu site, tá lá, firme e forte. E nas redes sociais eu sou a Tchuli. Não sou muito grande usuária, assim, não Blue Sky, essas coisas, eu não tô lá, mas não posto muito. Mas o Instagram melhorei bastante, tô postando bastante. Não tô, Rafa? Fala aí. Pô, demais, eu tô impressionado. Não é assim, ai, nossa, que frequência, mas existo. Posto, logo existo. Então me encontrem por lá. Boa. E todo domingo, agora mudou o dia, todo domingo às 19 horas no YouTube, Oscar Verso, eu, Mariane Morisawa e Chico Firman apresentamos o Oscar Verso. Meu, só craque nesse podcast, vale muito a pena, viu? Fica aí a recomendação. Fabi, muito obrigado também pela sua participação aqui. Também deixe seus meios de contato aí, Fabi. Como que as pessoas te acompanham? Oi, Rafa, obrigada, Cecília, obrigada, Alan, também pelo papo sobre Malu. Amei. Sempre amo voltar aqui pro Cinemação, tá, Rafa? Me traga mais vezes. Com certeza. É difícil, eu sei, da gente fazer essa, como é que chama? Bater o horário. Mas o horário e o dia, né? Mas adoro mesmo estar aqui. Bom, vocês podem me encontrar no Cinemação, na coluna do Cinemação, um texto por mês lá. Inclusive, falei sobre o último texto que saiu, né? Que foi sobre materialistas, amores materialistas. Também estou escrevendo pro Periplá, tem um perfil lá, é como se fosse uma rede social misturada com um blog, assim. Eu deixei de lado meu Substack, enfim, para poder fazer só mesmo, escrever textos mais longos, artigos mais longos lá para Periplá. E o último foi esse, a experiência Caça-Vets, que eu acho que o Rafa vai colocar aqui, né, Rafa, na descrição do episódio. Mas tem outros textos lá também, já. E também tô no Instagram desde 2019. Esse aí é o meu lugar, digamos assim, desde 2019. É o Cinemafilia, @Cinemafilia. E lá no Cinemafilia vocês vão encontrar na bio todos os links das minhas outras redes. Então, eu também tenho o site, ele tá temporariamente fora do ar, mas eu também tenho o meu site próprio, que é o cinemafilia.com.br. E tenho minhas redes sociais, que é o X, é o Blue Sky, é o TikTok, enfim, que o que tiver rolando aí eu tô postando, entendeu? E quando eu tenho tempo também. Basicamente é isso. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez e fico aguardando o próximo convite. Pois é. Vivi para ver Fabi assistir menos de 100 filmes em um mês. Não, isso é loucura. Eu tô em abstinência, Rafa. Isso é muito sério. Isso não se faz. Eu tô parafuso aqui. Pois é. Mas não se preocupe, porque eu conheço um psicólogo ótimo, super querido. Ele faz o preço camarada pra você. Agenda aberta, hein? Pode me chamar, a gente tá aberta. Vou ter que chamar, Rafa. Vou ter que chamar. De jeito mais não, Brad.
Pode chamar, a gente está aberto. Encontramos um horário, fazemos um preço camarada. É isso Conte mesmo. comigo. Alan, obrigado também pela participação aqui. Também deixa aí seus meios de contato aí para quem quiser acompanhar suas críticas, o que você pensa, suas redes sociais, enfim. Obrigado, Rafa, pelo convite, mais uma vez, estar aqui. É sempre uma delícia, um prazer, dá pra ver pelo tanto que eu falo, porque eu realmente gosto, me divirto a beça sempre, e me chame mais vezes, me convide mais vezes, a gente dá um jeito de estar. Bom demais falar com a Fabi, bom demais de novo falar com a Cecília, uma delícia. Podem me encontrar na minha coluna, no Cinemação, que sai pelo menos uns 2 textos no mês, algo assim, depende do tempo. Mas sempre tem um texto lá. O último foi sobre Adelaide e Virginia. Também é um filme brasileiro, olha só. Adelaide e Virginia, 2 fundadoras da psicanálise no Brasil, basicamente. Elas são. Então, é um bom filme. Tá lá o texto, a crítica tá lá. Saiu ontem, hoje, não me lembro. Assim, leiam. Tem a minha newsletter, a Não Seja Útil. Uma newsletter a favor da mediocridade. Então sai texto lá com alguma frequência, que eu não sei dizer porque não tá saindo. Mas quando sai, sai. Acompanhe para poder saber. É isso, meu Instagram e o Blue Sky é Alan Alves. Mas o Instagram quase não posto nada, só os textos que eu publico, não publico minha vida pessoal lá, mas quase nada. E no Blue Sky também, pode me encontrar no Alan Alves, no Letterboxd também, Alan Alves, lá eu sou mais frequente no Blue Sky, e no Letterboxd eu falo mais sobre o filme, outras coisas assim. Então, é isso. Essas são as minhas redes. E, em breve, é um texto aí sobre Guerreiros do Sol. Aí eu não sei pra onde esse texto vai, não. Talvez pro Peliplá, talvez pro Newsletter. Enfim, é isso. São essas as redes. Um beijo, muito obrigado. Quando tem texto, tem. Quando não tem, não tem. Obrigado, um beijo. Rafa, eu esqueci de falar que eu também tenho uma newsletter agora. Cenas de Cecília. Sério? Substack. Mas assim... daquele jeito, mas ela tá lá. Não, tô procurando. Quando tem texto, tem, né, Cecília? Quando não tem, não tem. Quando tem texto, tem. Mas o último é muito legal. Vou me inscrever. Eu também, já tô entrando aqui, procurando aqui. Vou pegar, vou me inscrever. Sensacional. Muito bom, gente, muito bom. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então, siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, o podcast Cinemação 613 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.